Antes de iniciar, eu queria registrar que é um imenso prazer retornar ao lar, né, vou dizer assim, pois é assim que eu me sinto participando desse evento maravilhoso promovido pelo curso. Parabenizo os organizadores e agradeço imensamente ao professor Felipe, né, pelo convite inicial. Ele não está presente, mas eu queria aproveitar para registrar a minha imensa alegria pelo nascimento do filho dele, o Pedro. Com certeza, em breve, estará brincando com a minha filha, a Lívia. E eu também sinto muito feliz de estar revendo alguns rostos conhecidos aqui. Queria registrar, primeiramente, a presença da minha companheira de caminhada, mãe da minha filha, Niliane Lima Martins, que está acompanhando e que é aluna do curso também. Vejo alguns colegas, professores com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, outros eu não tive essa oportunidade, mas terei, espero. E alguns profissionais, né, professores que são egressos do curso. Vejo alunos meus que eram meus alunos quando eu estava em atividade, estão aqui acompanhando, e alunos também novos, né? E vejo aqui também alguns colegas meus lá do programa de pós-graduação, então é muito bom vê-los aqui. Eu trago para vocês um diálogo sobre a necessidade, conforme a temática do evento, de desenvolver pesquisa, tanto na formação do professor, quanto na sua prática docente. E no atual cenário em que a gente está vivendo, é muito mais evidente a importância, vamos dizer assim, dessa formação para a pesquisa. Que contexto é esse? Só para especificar. Primeiro, o contexto da pandemia, né? Toda essa desorganização social a que nós estamos sujeitos em decorrência do vírus. Em segundo, o próprio cenário, a própria conjuntura nacional e internacional que se forma, né, no sentido de apreço às práticas extremistas, a gente tem visto isso tanto a nível de Brasil quanto a nível internacional, uma desconsideração pela ciência. A gente vê isso no próprio combate à pandemia, né? O conhecimento científico sendo desvalorizado em prol de um conhecimento opinioso, vamos dizer assim, uma subalternização das ciências, da educação, no contexto da ciência, né? Ou seja, ciências sociais, ciências humanas, ciências históricas, sendo colocadas como inferiores, né? Então, esse é o contexto a que me refiro. Uma tentativa de desmantelamento da educação superior, em particular, e, de maneira geral, da educação, desde a educação básica, então, até a pós-graduação. Então, é uma realidade que a gente vivencia através de uma tentativa de tirar a autonomia das instituições de ensino superior e dos próprios professores, uma tentativa de impor uma própria forma de trabalho que a gente já percebe que ela não é eficiente, como, por exemplo, o ensino remoto. E, por fim, pessoal, eu destaquei aqui uma aproximação, um apreço a práticas autoritárias relacionadas ao fascismo, relacionadas a períodos de exceção que a gente viveu no Brasil e no mundo. Então, mais do que nunca, essa discussão sobre a formação e prática do professor crítico, primeiramente, reflexivo e pesquisador, faz-se imprescindível, e particularmente no campo da educação física, considerando que nós tratamos com um objeto muito singular. É o movimento? Não, não é o movimento, mas são as pessoas em movimento, porque o movimento é algo inerte. Nós lidamos com pessoas que se movimentam, considerando o movimento como um dado biológico, mas, acima de tudo, como um dado cultural. Dessa forma, eu trago como um título da minha apresentação uma metáfora a qual eu faço referência a um filme que provavelmente vocês tenham visto, chamado Eu, Robô. É um filme norte-americano, produzido pela Century Fox, né? Dirigido por Alexandre Proyas e protagonizado por um ator norte-americano, Will Smith. Nesse filme de ficção científica, ele se passa em um futuro 2035, onde androides desempenham funções humanas na sociedade, funções, tarefas cotidianas. E eles são impedidos, esses androides, por via da sua programação, de agir contra os próprios seres humanos, agir com violência contra os próprios seres humanos. Até que um desses androides
ele transcende a sua programação interna e adquire uma consciência autônoma. Por isso que ele fala eu robô. E este é o ponto central dessa metáfora. Eu robô, eu pesquisador, eu transformo isso numa pergunta. Eu professor crítico reflexivo, eu transformo isso numa pergunta instigadora, né? E aí essa metáfora, ela exatamente nos instiga para essa necessidade de formar profissionais para a prática de pesquisa. E aí está incluído a prática crítico-reflexiva. Eu gostaria de iniciar apresentando também um pouco da minha trajetória, porque isso tem uma relação com o que eu sou, com o que eu faço dentro do campo da educação física. Então, eu me graduei em 2008 pela Universidade do Estado do Pará, né, que é o estado onde eu nasci e onde eu tive o meu primeiro contato com pesquisa através da publicação de um artigo, Esporte Educacional, uma possibilidade de restauração do esporte. Em seguida, em 2011, eu ingresso no IFCE como professor, no curso de licenciatura em Educação Física. Juntamente com 3 outros professores, a gente propõe um projeto pedagógico do curso, que hoje já está passando pela sua 3ª reformulação, 2ª de maneira oficial. No IFCE eu tive a oportunidade de atuar com disciplinas da área de pesquisa, com a participação em projetos de pesquisa como o PIBIC, com a publicação de um livro também, e tive a oportunidade de atuar com outras atividades, eventos e veiculações periódicas, enfim. E também, em 2015, eu tive a oportunidade de me formar mestre em educação pela Universidade Estadual do Ceará, aqui já no estado que me adotou. E eu defendi a dissertação intitulada A Formação do Professor Reflexivo na Educação Física. E agora eu estou tentando, compreender os processos de desenvolvimento profissional desse professor, tendo como referência a teoria crítico-reflexiva. Eu gostaria de destacar a necessidade de se discutir o conceito de pesquisa. Associado a esse entendimento que a gente tem da pesquisa como busca pelo conhecimento, um autor dentro do campo da filosofia, da própria educação, o Pedro Demo, ele traz um conceito que, na minha opinião, é muito salutar nesse contexto que a gente vive, que eu acabei de ressaltar, que é a pesquisa compreendida como capacidade de elaboração própria. Ou seja, algo onde o pesquisador se vê como autor, se vê como sujeito tanto da relação social que ele estabelece dentro do campo da educação física, ou dentro do campo familiar, ou dentro do campo profissional, quanto dentro do campo do exercício da sua profissão, do aspecto formativo, né? Então, salutar a gente entender a pesquisa dessa forma, porque senão a gente acaba cometendo um erro de achar que pesquisa é você pegar um monte de autores e começar a ficar falando o que eles dizem. Você agir com aquilo que Alves Mazotti chama de ventriloquismo, você falar somente pela boca dos outros e não se posicionar como autor no processo de construção do conhecimento. Então, eu também assimilo essa ideia do professor Pedro Demo, de que a pesquisa deve ser compreendida como uma capacidade de elaboração própria, num contexto de autonomia e num contexto de busca pela emancipação humana, social, científica, pedagógica, enfim. Então, é claro, é necessário reconhecer a multiplicidade da pesquisa. Existe pesquisa de caráter teórico, pesquisa de caráter empírico, pesquisa que faz uma relação com a prática profissional direta, outras que discutem a própria metodologia do que é fazer pesquisa. Mas essa pesquisa ela tem que ser considerada como uma atividade de descoberta, tá? Como uma atividade de criação. E aí o Pedro Demo diferencia 2 tipos de pesquisa. A pesquisa como um princípio científico e a pesquisa como um princípio educativo. Para o autor, a pesquisa como um princípio científico refere-se àquela feita na universidade, como nós conhecemos, onde busca-se um rigor teórico-metodológico na construção desse conhecimento, busca-se trazer o conhecimento produzido para uma apreciação pelos pares cientistas, ou seja,
é preciso submeter o que eu pesquiso aos outros, ao parecer do outro. O outro vai emitir um parecer. Eu faço isso, por exemplo, quando eu defendo uma monografia para uma banca avaliadora, quando eu defendo uma dissertação, quando eu defendo uma tese para uma banca avaliadora. Ou quando, por exemplo, eu publico um artigo em uma revista. Então, isso é muito importante, porque não se faz pesquisa só. Entretanto, o professor Demo faz uma dura crítica à pesquisa. Ora, a pesquisa não pode ser algo restrito a um pequeno grupo de privilegiados, que são os pesquisadores de alto nível, que estão se distanciando da realidade, se escondendo na prolixidade de suas falas. A pesquisa ela precisa ultrapassar os muros da universidade e alcançar também os alunos e professores da educação básica, porque os alunos e professores da educação básica, eles também fazem pesquisa. E essa pesquisa, em muitos casos, ela está também em pé de igualdade no que se refere à cientificidade com as pesquisas feitas na universidade. Em outros casos, elas assumem uma dimensão educativa, pedagógica, no sentido de formar novos pesquisadores. E aí o professor Pedro Demo traz a perspectiva da pesquisa como princípio educativo. Uma postura a ser adotada desde a educação básica, com caráter criativo, na busca de resolver problemas, como uma descoberta e criação no campo social. Isso deve ser estimulado desde a educação básica. Eu vou muito além aqui, com base no professor Pedro Demo, e eu concordo com essa perspectiva. É claro que não deve-se, por exemplo, abrir mão da necessidade de uma formação sofisticada do pesquisador. Não se deve abrir mão do rigor metodológico. Isso daí deve ser postulado. E aí eu trago aqui para vocês, a partir dessa compreensão do conceito de pesquisa, um problema que é a relação ensino-pesquisa. Há uma falsa dicotomia de que o ensino do professor não deve estar relacionado à sua prática como um pesquisador. Segundo Pedro Demo, isso é uma falsa separação, uma falsa dicotomia. E, na verdade, ela só contribui para distanciar o professor da prática de pesquisa científica, por não reconhecer-se como pesquisador ou por não se sentir capaz de desenvolver pesquisa em decorrência das exigências técnicas que são solicitadas. Mas, na verdade, isso daí não está relacionado à capacidade do professor, mas às condições que lhe são dadas, condições de tempo, condições de salário, condições de conciliar o seu trabalho com a prática de pesquisa. Dessa forma, nós devemos entender que há uma necessidade de superação dessa falsa dicotomia, reconhecer, sim, a necessidade do rigor metodológico, entretanto, trazer à tona a discussão da importância de, primeiro, formar o professor desde a universidade para que ele tenha pesquisa, para que ele desenvolva pesquisa. Como isso? Através de disciplinas relacionadas à pesquisa, através de experiências extracurriculares relacionadas à pesquisa, através de um estímulo à sua capacidade criativa. O que a gente percebe na universidade tradicional é que há uma supressão da capacidade criativa do aluno. Não, você não deve falar isso, é porque isso daí você só pode emitir a sua opinião própria depois que você estudar muito. E ciência não é isso. Ciência é você reconhecer a capacidade de criação, estimular a fundamentação dessa capacidade de criação a partir de um sólido rigor metodológico. Então, essa atividade de pesquisa ela deve ser estimulada a partir dessa dimensão, na minha concepção. E o professor, aquele entendido só como um profissional que dá aulas, ele, na verdade, está parado no tempo. Parece-me que a formação que ele teve na graduação foi suficiente para toda a trajetória profissional dele. E não é assim. A gente sabe que o campo profissional, ele traz questões que não foram abordadas na nossa formação e que elas precisam ser contempladas a partir de um processo de formação continuada e desenvolvimento profissional desse professor. Então, isso demanda uma atitude do professor que seja crítica,
no sentido de ler a sua realidade de forma contextualizada e fundamentada e posicionar-se diante dela, reflexiva, no sentido de construir um pensamento que entenda a realidade, no sentido de transformá-la quando isso for um processo necessário, e de pesquisa, no sentido de que ele sistematize o que ele compreende, o que ele conhece a partir dessa realidade, ou a partir da releitura de uma teoria, por exemplo, e coloque sob a apreciação de outros professores, outros profissionais, em busca de uma melhoria da sua prática. Daí, né, nós temos, por exemplo, autores do campo da educação, como o norte-americano Donald Schoen, como o Zeichner, que trazem uma dimensão de professor reflexivo, professor pesquisador. No âmbito brasileiro, nós temos a Ludic, a Marli André, e aí eu acrescento a Pimenta, como opções de nós pensarmos a formação desse professor crítico, reflexivo e pesquisador de sua prática. E, para finalizar, no campo da educação física em particular, a gente se questiona por que a pesquisa é importante na prática do professor. Eu queria enfatizar duas dimensões aqui que, na minha opinião, são centrais nessa discussão, que é a contribuição da prática de pesquisa do professor para o seu desenvolvimento profissional e também para a melhoria da sua praxis docente. Ao usar o termo praxis, eu quero transcender a prática, porque a praxis traz uma ideia de prática embasada numa teoria com vistas à transformação da realidade. Ah, mas a realidade não precisa ser transformada. Eu penso que precisa, porque a cada dia emergem novas demandas, como, por exemplo, a demanda da pandemia. Professores que se viam em sala de aula, ministrando a sua aula no conforto, se veem agora desafiados com a necessidade de dominar recursos tecnológicos para ter que ministrar, para ter que discutir, refletir criticamente o conhecimento com seus alunos. E os próprios alunos que se veem diante do desafio de não ter acesso a meios tecnológicos ideais para poder ter acesso ao conhecimento dentro do seu curso de graduação. Então, eu penso que a mudança é, sim, um elemento constante na formação e na prática do professor. Então, é necessário que o profissional consiga identificar problemas, propor soluções fundamentadas, agir e observar e analisar o resultado de sua ação sobre a realidade. Nesse sentido, a pesquisa faz-se importante como um elemento de melhoria da praxis docente e também de desenvolvimento profissional, a partir do momento que o professor, ao desenvolver essa pesquisa, ele aprende. Desenvolvimento profissional no sentido de aprendizagem docente, onde o professor, ele se torna um professor melhor. E quem se beneficia? O aluno, a instituição, a sociedade. Então, particularmente no campo da educação física, essa relação ensino-pesquisa, ela pode trazer potenciais efeitos positivos para essa prática do professor e deve ser trabalhado desde a sua formação profissional e também em processos de formação continuada. Eu destaco aqui esses elementos e particularmente relacionados aos elementos da cultura corporal de movimento, os quais são objeto de nosso trabalho, como, por exemplo, a escola, né, no caso da educação física escolar. Tem também a atuação não escolar do professor, né? Eu destaco elementos como, por exemplo, o corpo, corporeidade, esporte e a discussão sobre a própria formação. Eu quero lembrar que somente a partir de uma postura crítica, reflexiva e de pesquisa dos professores de educação física é que houve uma mudança na realidade da nossa área. Como vocês bem sabem, antes da década de 80, nós vivíamos um cenário de uma educação física exclusivamente técnica, onde, no contexto escolar, o esporte era o conteúdo hegemônico, e não o esporte como um dado sociocultural, mas a técnica esportiva. E no contexto não escolar, o higienismo, a prática de educação física com um fim único de promoção da saúde era o elemento central.
Mas a partir da década de 80, os professores críticos, reflexivos e pesquisadores, como, por exemplo, a professora Celi Tafarel, que já veio aqui em Limoeiro conosco, o professor Helenor Cunhas, o professor Walter Brat, Lino Castellani Filho, enfim, inúmeros personagens que hoje se constituem clássicos da educação física, contestaram essa exclusividade da técnica sobre a atuação do profissional e propuseram uma reflexão crítica sobre a prática no sentido de contemplar outras dimensões. E aí eu destaco aqui, não se trata de negar o trabalho técnico do professor, não se trata de negar o movimento, não se trata de negar a importância do esporte como conteúdo escolar. Tudo isso é importante. O questionamento que os autores do giro epistemológico que se deu na década de 80 no campo da educação física trazem é que é necessário ampliar o olhar, porque o ser humano não é só movimento. No movimento há um sentido e um significado, há uma cultura. E isso trouxe impactos significativos para a educação física. E isso foi decorrente de uma postura crítica, reflexiva e de pesquisa desses pioneiros do pensamento crítico na educação física. Eu fico muito feliz hoje nesse evento que a gente traz isso para a discussão, né? Inclusive, nós vamos ter um egresso nosso, o professor Heraldo Maia, que vai discutir as abordagens críticas da educação física e inúmeras outras dimensões desse maravilhoso evento que vão trazer à tona essa discussão. E aí, mas de maneira virtual é muito chato, é muito cansativo, principalmente quando se alonga, mesmo, mas aí a grande sacada do evento é que esse material vai ficar disponível para consulta. Mas não para que vocês reproduzam, mas para que vocês tenham uma base de pensar a educação física por si mesmos. Então, é importante alertar a respeito dessas questões, mas eu queria destacar também que a pesquisa em si, ela não é uma panaceia. O que é uma panaceia? Como se fosse algo que trouxesse a solução para todos os problemas que nós temos na nossa sociedade, que nós temos no campo da educação e particularmente no campo da educação física. Dizer isso é uma falácia. A pesquisa por si só não é capaz de transformar uma dada realidade. Pessoas são uma postura que as pessoas... Postura mesmo na dimensão do campo político. Isso sim transforma a sociedade. Então, é um erro dizer que a pesquisa é a solução de todos os problemas, isso é um alerta que eu faço. Mas as pessoas são. E quando as pessoas se envolvem com pesquisa, elas se tornam melhores, elas contribuem para que a sua área se torne melhor. Ela busca olhar o mundo de uma maneira mais crítica e mais reflexiva. E, por fim, eu queria trazer uma fala também do Pedro Demo, que, infelizmente, é uma realidade que a gente precisa superar. Predomina em nós a atitude do imitador que copia, reproduz e faz prova. Deveria impor-se a atitude de aprender pela elaboração própria, substituindo a curiosidade de escuta pela curiosidade de produzir. Mas não é qualquer produção, é uma produção fundamentada, baseada na ciência e não baseada em achismos. E aqui eu trago ao fundo a imagem novamente do filme Eu, Robô, onde nós temos centenas de robôs que são idênticos, não apenas na sua imagem aparente, mas na sua programação. E aí eu gostaria de novamente fazer uma instigação a vocês e um desafio para que vocês superem a sua programação, como fez o robô do filme, e busquem transcender os limites que impedem o seu desenvolvimento no campo da educação física, no campo da pesquisa, no campo social, que, em última instância, é o que condiciona a nossa atuação. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui a referência que eu tomei como base, eu optei por trazer uma apresentação mais enxuta. Eu vou colocar aqui para vocês nos comentários alguns canais, alguns links, para que vocês tenham acesso a contato comigo, para que vocês tenham acesso a produções e a esse material que eu usei como base na minha apresentação. Muito obrigado.